Olá, gente. Boa semana para vocês. Tudo de bom? Espero que a semana seja produtiva para todos nós. Bom, terceiro ano, sejam então bem-vindos à aula de hoje. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre a teoria do conhecimento, ver como o conhecimento, como as formas, como o nosso conhecimento pode ser desenvolvido a partir de uma perspectiva que seja racional, de experiência empírica ou crítica, no sentido do criticismo kantiano. Bom, antes de começarmos a aula, alguns esclarecimentos. Gente, o PET vai ser avaliado então em nota, tá certo? Preciso que todos vocês se dediquem e façam. Tem um bom número de alunos que estão respondendo os PETs. Domingo eu devolvi a todos aqueles que responderam com a nota já e com alguns comentários, tá certo? Para orientar vocês na resolução das questões. Preciso que vocês se dediquem e ao mesmo tempo que estudem para aprimorar tanto intelectualmente como pessoalmente, todos vocês. Hoje eu vou postar então um formulário, vai ter somente duas questões fechadas para vocês responder, tá certo? E aí só essas duas questões essa semana. Semana que vem eu vou preparar então a aula para vocês, baseada no livro didático, e vou estar postando para vocês tanto o texto como a explicação e o formulário, tá? Para ajudar vocês a aprender um pouco mais. Acho que tirando essas explicações, só. Sejam então bem-vindos a todos de novo, tanto os alunos do Estadual Antônio Carlos, como da Escola Olendina Loreto. Contem sempre comigo. Qualquer dúvida, a gente pode me chamar no privado, que eu vou estar respondendo vocês e orientando vocês para a gente poder desenvolver um bom trabalho, beleza? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Eu vou projetar para vocês aqui hoje o PET, e a partir dele eu vou estar contextualizando e explicando para vocês um pouco do conteúdo de hoje. Que tá na tela. Pronto. O tema de hoje da nossa aula, o tema de hoje da nossa aula é tipos de conhecimento. A diversidade do saber, a diversidade que pode nos ser atingida para podermos compreender e perceber as coisas que estão ao nosso redor. Alguns de vocês podem ter estudado já comigo o tema de hoje, que vai ser justamente o tipo de conhecimento, e vai relembrar um pouco o mito da caverna de Platão. Online a gente tem algumas vantagens que eu vou estar colocando para vocês lá um desenho, uns 3 minutos, que vai estar contando para vocês o mito da caverna. Assistam, para ajudar a compreender e ter mais possibilidade de ampliar a capacidade intelectual de vocês. Outro ponto importante, um filme que ilustra bem o mito da caverna de Platão é o filme Matrix. Quem não assistiu e quiser assistir, uma ótima oportunidade de poder estar assistindo, e observem na perspectiva filosófica que eu vou explicar hoje aqui para vocês, para orientar e até mesmo ajudar vocês a entender um pouco mais da explicação ou dos detalhes desse filme, que é bem completo. Bom, tipos de conhecimento. Vou começar aqui no PET, porque eu achei a introdução dele bem feita e ajuda a gente a pensar a partir de perguntas para poder melhorar, então, a nossa compreensão. Você já se perguntou sobre como conhecemos o mundo? Como percebemos as coisas que estão ao nosso redor? A gente percebe pela razão, a gente percebe pelo sentido, a gente percebe pelos dois. Como é que a gente consegue se perceber e perceber-se no mundo? Será que as coisas são exatamente da forma como a percebemos? Será que como eu sou como vocês estão vendo? Ou não? Eu sou melhor ou pior pessoalmente? Eu sou diferente? Ou vocês estão me vendo aí na tela de vocês o tamanho da tela? Será que eu sou só desse tamanhozinho mesmo? Ou será que as coisas mudam? As coisas podem estar mais distantes e mais próximas de nós, dependendo da nossa interação ou até mesmo envolvimento com as coisas em si. Então a gente começar a pensar no início dessa aula de hoje. É possível conferir isso? Essas questões revelam que o conhecimento sobre o mundo não é tão objetivo quanto pensamos. Essa semana você será convidado a revisitar teorias filosóficas que debruçam sobre o problema do conhecimento. Como se dá o conhecimento? O nosso conhecimento é só pela experiência? O nosso conhecimento é só racional? Ou o nosso conhecimento tem as duas possibilidades de percepção? Bom, no início, o autor começa apresentando para a gente a epistemologia. Repetindo, epistemologia. Em grego significa conhecimento, ou busca do conhecimento pelo conhecimento. Está aqui, ó, grego episteme, ou conhecimento verdadeiro. Como se dá o conhecimento verdadeiro? Como eu consigo perceber o conhecimento? Esse é o sentido da palavra em grego. O autor, então, fala que nós vamos começar recapitulando para a gente que
É necessário investigar a natureza e as causas, porque ao investigar a natureza e as causas, nós vamos conseguir alcançar o conhecimento. É a partir da investigação de algo que a ciência surge e a partir do questionar que o conhecimento pode ser elaborado por nós, seres humanos. Na sequência, o autor apresenta a primeira teoria das ideias, que vai ser justamente a de Platão no mito da caverna. O desenho aqui é fantástico, ajuda vocês a compreender bem. Para Platão, narrando para vocês de maneira rápida e breve, o ser humano, todo ser humano, estaria ali, ó, como esse homem aqui em cativeiro. Está aqui dentro de uma caverna, e a única coisa que ele consegue ver é aquilo que está mostrando ali nas sombras dos espetáculos. Basicamente, Platão fala de uma maneira bem mais trágica, trazendo para a atualidade, que esse aqui, ó, somos todos nós, sentados no final de semana, assistindo Faustão, Globo Esporte, assistindo Fantástico. Passamos a semana toda esperando o final de semana. Para quê? Para comer uma comida gostosa da mãe ou da avó, para tomar alguma coisa diferente, ou comer um churrasco, e depois sentar de frente à televisão no sofá e ficar esperando a morte chegar. Assistindo Fantástico, Domingo Espetacular, Domingo Show, não sei lá o que vocês gostam de assistir. E aí pronto, aí dorme, aí começa toda semana de novo. Semana maçante, enfadonha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sextou, né, gente? Aí, uma vidinha meia boca, sábado, domingo, a mesma coisa. Platão fala o seguinte: a nossa vida, ela fica presa pela televisão, pelo celular, pelo computador, porque nós só temos uma visão periférica de algo que não é verdadeiro. Esse aqui sentado aqui no chão, esse cativo, pode ser todos nós, na tela do computador, da televisão, ou numa realidade que não é verdadeira, não é plena. Então, o espetáculo das sombras. Por que espetáculos da sombra? Platão vai falar o seguinte: a existência humana como um todo vai estar sempre presa a ilusões. Ela nunca tem um conhecimento pleno verdadeiro das coisas. Ela sempre vai ter somente um reflexo de algo que é projetado, como fosse o cinema. Está projetado lá no fundo. Você nem está vendo a máquina lá atrás, mas você está vendo que está sendo projetado. A partir daquilo, você está vendo aquela imagem para você é a realidade. Platão fala que nós estamos ali presos, que existe um muro que nos impede de enxergarmos as coisas mais próximas daquilo que de fato elas são. Platão fala o seguinte: existe ali pessoas passando com objetos que é ali fora como se estivesse ocorrendo a vida, e aí a pessoa passa carregando uma cadeira, uma mesa, uma escada, o fogo projeta na tela, lá no fundo da caverna, essas sombras. E eu, aqui, preso aqui, acho que aquilo que está projetado naquela sombra é real, que aquilo é verdadeiro. Só que aquilo é falso. Platão fala que o filósofo é aquele que consegue se libertar e ele faz esse caminho de saída. Ele percebe que o fogo projeta algo no fundo da caverna e que o projetar do fogo é uma área de conhecimento que nós temos, mas que ainda não é pleno. Platão consegue sair da caverna, esse homem aqui acorrentado. Quando ele sai, ele contempla o sol da ideia do bem, do belo, do bem, justo e belo. Essas ideias perfeitas que ele contempla, ele percebe que não estão presentes na sua realidade. E ele então volta para a caverna para libertar seus companheiros. Só que quando ele volta, os companheiros não acreditam nele, depois ignoram. Quando ele começa a fazer adeptos com os mais jovens, os mais velhos resolvem matá-lo, porque ele estava começando a querer corromper aquela sociedade. Então, esse é o destino trágico do filósofo. Compreende a verdade e tenta levar as outras pessoas a sair desse cativeiro e a contemplar a verdade como ela de fato é. Aqui, nessa imagem, o autor traz para a gente aqui um detalhe importante: a área da ilusão, a área da crença, a área da razão e a área da filosofia. A filosofia é um conhecimento mais aprofundado. Platão, com essa teoria do conhecimento, ele tenta mostrar que é necessário sairmos da caverna da ignorância e irmos em direção à luz da razão ou da filosofia, o sol, para poder compreender essas três ideias: belo, justo e bem. Essas três ideias universais são maiores e mais importantes para a nossa existência. Desculpa. Na sequência, Platão, então, vai explicar aqui para vocês o mito. Eu peço que vocês leiam. A partir da leitura, vocês vão poder aprofundar um pouco mais.
e vão poder entender alguns detalhes e nuances que eu ainda não falei ainda na explicação de hoje. Só vou ler esse último parágrafo aqui só para vocês entenderem do que Platão fala de cópia imperfeita. Para Platão, o nosso mundo é dividido entre inteligível e sensível. O mundo sensível é o mundo que eu vejo as coisas e percebo as coisas. Esse mundo vai ser sempre falho. Meus sentidos são falhos. A minha razão, ela é plena, porque a minha razão veio do mundo intelectivo. Para Platão, vai ser então fundamental eu conhecer a coisa pela ideia, não pelo sentir. Se eu mostro para vocês, por exemplo, esse livro, que cor é esse livro? Alguns vão falar que é lilás, outros que é roxo, outros que é cor de burro fugido, outros vão falar que é cinza, tá certo? É uma percepção visual, é sensível, então ela não é verdadeira para Platão. Ela vai ser sempre fruto ou vai ser sempre influenciada pela claridade, pela proximidade, pela minha condição biológica, se eu sou daltônico ou não, para a gente poder perceber essa cor que está aqui na minha frente. Sem essa, desconsiderando essas coisas, esses sentidos, aí nós alcançaremos o conhecimento verdadeiro. Para Platão, a cor é irrelevante. Mas qual que é o tamanho desse livro? O tamanho eu pego uma régua e consigo medir. De largura aqui, ó, ele tem 16 centímetros. 16 centímetros, qualquer um de vocês vai conseguir medir numa régua e saber que essa é a largura desse livro. De altura, ele tem 23 centímetros. 23 centímetros de altura. Só para a gente poder entender o que para Platão é um conhecimento verdadeiro. Matemática é um conhecimento intelectivo, ele é universal. Aí, se você não sabe números, ótimo, você é ignorante. Aí, então, você não vai conseguir acompanhar meu raciocínio. Mas se você sabe número, não importa se você é daltônico, não importa o nível de claridade, não importa a distância, vai ser sempre esse tamanho o livro. Não vai depender de nenhuma capacidade minha de sentir ou perceber, mas simplesmente daquilo que o número afirmar que é o tamanho da coisa em si, do livro, no caso específico. Bom, voltando à aula, só para vocês poderem entender. Por isso que para Platão a ideia vai ser sempre algo maior, mais importante, porque ela é intelectual, enquanto o sentir não vai ter tanto valor ou importância. Na sequência, então, tem uma frase bastante interessante que ele fala sobre a questão do amor. Que mais importante que o que sentimos, vivemos, é a ideia plena. Aí ele fala, por exemplo, ao invés de buscar o amor verdadeiro nos sentimentos provocados pelas relações amorosas imperfeitas que vivemos, deveríamos buscar o amor enquanto ideia, forma perfeita no plano inteligível. Na vida concreta, os jeitos de amar são diversos e possuem durações relativas. É bastante comum encontrar pessoas desiludidas nas relações amorosas, pois toda forma de viver o amor são simulações do verdadeiro amor, cópias da ideia do amor perfeito no plano inteligível. É uma cópia que a gente tenta viver com outra pessoa ou com algo, porém ela vai ser sempre frustrada com mágoas, sofrimentos e expectativas criadas além da realidade. O amor platônico diz a respeito à busca do amor-ideia, perfeito, não amor cópia. O amor para Platão é aquele perfeito, porque uma vez que ele não se materializa, ele não causa sofrimento. Os sentimentos, desejos, calafrios, barrigas borboletando, não podem ser confundidos com amor de verdade, pois não passam de imagens mais ou menos distorcidas e opacas da forma perfeita do amor. A ideia do amor é fantástica, mas a experiência e vivência do amor não, limitada. Só para a gente poder entender o porquê Platão, a ideia vai ser sempre algo pleno, enquanto o sentir, o viver ou a cópia, a realidade que estamos experienciando, vai ser sempre algo diminuto, menor, sem muita importância. Bom, depois de toda essa explicação aí de Platão, vamos falar aqui de maneira bem rápida do racionalismo e do empirismo. Racionalismo, eu acredito somente naquele conhecimento que seja racional. Aí uma ideia importante é de René Descartes. Penso, logo existo. Se eu penso, existo. Se existo, é porque penso. Para René Descartes, que questionava a existência de todas as coisas, ele chegou a essa conclusão nesse argumento racional. Para esses pensadores, basicamente, o único conhecimento verdadeiro, válido e essencial é o conhecimento matemático, por exemplo. É um conhecimento que pode ser afirmado
sem nenhuma dúvida pela razão. Para esses, todo e qualquer conhecimento só advém exclusivamente da razão. Para os empiristas, todo conhecimento só se baseia a partir da experiência. Sem experiência não tem conhecimento. Eu não sei, por mais cálculo que eu faça, eu não sei se essa mesa vai suportar meu peso. Eu só vou saber se eu colocar a mão sobre ela e colocar meu peso e pressionar. Oh, não, essa mesa vai suportar meu peso. Caso contrário, sem essa experiência, eu não consigo perceber ou ter clareza da coisa em si ou do conhecimento como um todo. Para esses autores, um exemplo mais simples, eles falam que nós somos como essa página em branco, que à medida que nós vamos experienciando, nós vamos colocando aqui dela conhecimentos. E esses conhecimentos vão construindo em nós saber. O melhor exemplo disso é da criança. Fala com a criança, não põe o dedo na tomada, dá choque. Aí a criança olha para você, sem falar nada, mas pensando, o que é choque? Aí ela põe o dedo na tomada. Não, ela põe o dedo na tomada que ela toma um choque. Choque é isso. E aí nunca mais ela põe o dedo na tomada. Não pega no fogão que está quente. Se você nunca pegou em algo que seja quente, você vai saber que é quente? Não, você tem que ter primeiro a experiência. A experiência constrói em nós conhecimento. Outro pensador, isso foi importante, foi Kant. Kant, ele fala que é necessário a gente juntar as duas coisas. Para mim ter uma compreensão de algo, é necessário ter a experiência e juntar a experiência com a racionalidade. A experiência me abre uma possibilidade de conhecer que pode ser racionalizado e aprimorado com a minha razão. Aí surge o criticismo kantiano. É um modo de investigação que vai mostrar que o conhecimento se dá com o entrelaçar dessas duas formas de perceber, tanto o empírico como o racional. São duas formas que podem fazer com que o meu intelecto se desenvolva a partir de uma perspectiva que seja racional, crítica e que seja verificada. Por isso que ela é importante e impacta a existência. Bom, basicamente é isso. Como se dá esse conhecimento? Só que Kant, ele vai um pouco além e fala do conhecimento a priori. Conhecimento a priori é um conhecimento que está fora dessas categorias racional e experiencial. Que aí seria um conhecimento que é dado por si. Exemplo, um exemplo mais simples dele. Toda vez que a gente vê uma pessoa chorando, por exemplo, por mais que você seja uma pessoa sem coração, você se comove, você sente ali um sentimento de compaixão por aquela pessoa, se você não for psicopata. Porque isso é nato em nós. Você não precisa sofrer para sentir compaixão pela outra pessoa. É seu. A mesma coisa é a fé, é um conhecimento a priori. Ele não precisa ter uma experiência para você chegar a ele, nem ser uma perspectiva racional. Ele é inato, ele já está no ser humano. É um conhecimento além, tipo assim, um conhecimento puro que temos. Bom, eu vou colocar para vocês lá essas duas animações aqui, ó. Tanto essa aqui que resume o mito da caverna, como essa outra aqui também que fala, essa aqui, deixa eu riscar aqui para vocês, essa aqui, como essa daqui também. Vou colocar essas duas aqui para vocês estarem assistindo lá também, além dessa aula de hoje. E das atividades de hoje, eu vou colocar então só as duas fechadas, tá? Não vou colocar aberta para vocês fazer essa semana, não. Semana que vem eu coloco. Então, basicamente, a nossa aula de hoje é sobre essas formas de conhecimento. Assistam o vídeo, leiam o texto para poder aprofundar, que a partir dessas perspectivas a gente pode aprimorar um pouco a nossa racionalidade. Deixa eu interromper aqui a gravação. No mais, uma excelente semana para todos vocês, que possamos cuidar da nossa saúde, viu, gente? Usem máscara, álcool em gel, para a gente poder ter, para a gente poder desenvolver de maneira bem, para a gente ter a vida, não desenvolver não, eu achei que estava gravando aqui nos dois aqui, gente, eu já achei que tinha perdido a aula, por isso que eu dei um branco aqui. Gente, usem álcool em gel, usem máscara, tentem ficar distante. Essa nova cepa do coronavírus não tá brincadeira, porque tá morrendo muita gente da cidade. Então, vamos fazer a nossa parte, tá certo? Se a gente puder ficar em casa, fique em casa. Se você tiver que trabalhar, trabalhe, mas com responsabilidade e zelando de você e daqueles que você ama também. Porque é nosso dever cuidar das pessoas que estão ao nosso redor e tentar nos manter vivo nesse 2021. Um abraço a todos, que todos tenhamos uma semana produtiva. Espero todos vocês semana que vem para nossa aula. Um abração a todos. Tchau, gente. Tudo de bom. Juízo.